A arte de Bicharte é um grito. Há quem diga que é um grito de socorro, mas eu decidi que a arte de Bicharte não é mais para falar sobre as dores, sobre as nossas vitórias. Então é um grito de vitória. Bicharte MC. Quando eu passo, diz que eu não presto. Liga a TV, assiste meu sucesso. Quando eu passo, liga a TV, assiste meu sucesso. Comecei a ter outros entendimentos e tudo através de Bicharte, sabe? Dessa força e dessa legião, que não é mais uma pessoa. Somos muitas. Costumo muito falar uma frase que acho que faz muito sentido na minha vida. Bicharte é a persona, Bicharte é o sonho dos meus ancestrais. Eu acho que é a realização de muitas outras que tiveram seus sonhos interrompidos mesmo, sabe? Eu sou de terreiro, eu acredito muito na visão ancestral, acima de tudo, para qualquer coisa que eu faça na minha vida. Inclusive, no momento em que Bicharte nasceu, eu precisei escolher esse nome como uma forma de protesto, né? Em homenagem e também de resistência a tantas bichas pretas, travestis, pessoas não binárias, que fazem arte e que têm um acesso limitado, um acesso negado muitas vezes. Então, Bicharte é isso aí, é muita força, é muita potência. Eu separo sempre Bicharte de Bianca, porque eu acredito que tem muito a ver com esse processo de ser eu e de criar aquilo que os meus ancestrais queriam que eu fosse. Então, é isso, assim, eu acho que eu vou conseguindo construir Bicharte a partir dos meus sonhos e dos sonhos dos meus ancestrais. Ora, yeah, yeah. Ora, yeah, yeah. Oh. Ora, yeah, yeah. Ora, yeah, yeah. Oh. Ora, yeah, yeah. Ora, yeah, yeah. Oh. Ora, yeah, yeah. Ora, yeah, oh. Bicharte nasce quando, ainda falecido, começa a participar das batalhas de poesia aqui na Paraíba, né? Eu fiquei extremamente apaixonada pelo Islã, né? Eu já fazia poesia, eu comecei a escrever quando Marielle Franco foi assassinada, mas ainda no corpo do falecido. E aí, só que já muito protesto, muita raiva, muito ódio mesmo em relação a tudo que eu via e não podia falar. E aí eu fui para o Islã Brasil em 2018, ainda no outro corpo, no outro nome. E aí eu não passei da primeira fase, assim. Só que eu voltei com vários questionamentos, sabe? Sobre mim e sobre o que eu queria ser. E aí, quando eu cheguei em João Pessoa novamente, eu comecei a pensar numa figura mesmo enquanto uma realização poética que eu ainda não conseguia fazer nesse corpo. Comecei a descobrir que eu era travesti. Eu comecei a entender que eu era travesti, que estava tudo bem comigo, que não tinha nada de errado. E a gente conseguiu ficar em terceiro lugar no Islã Brasil. E aí fala muito isso, né? Quando a gente tá em um corpo que não é nosso, fazendo aquilo que a cisgeneridade quer que a gente faça, a gente não consegue avançar, sabe? A gente vai ser sim uma pessoa oprimida. Mas quando a gente consegue entender a voz dos nossos ancestrais, a gente consegue ir além. E foi o que Bicharte fez. Bicharte foi além. Depois do Islã Brasil, eu comecei a ter outros entendimentos e tudo através de Bicharte, sabe? Dia 8 de março é um dia que deveria ser para comemorar a vida de todas as mulheres, as que parem, as que não parem, nós deveríamos exaltar, mas no Brasil é tempo de parar. A cada 9 horas uma mulher é assassinada na pandemia. Pelo 12º ano consecutivo, o Brasil é o país que mais pratica transfobia. Para ser mulher aqui, tem que ficar ligada e todas elas na ativa, pois em briga de marido a mulher se mete a colher. A polícia é a medida protetiva. Chega de violência, nem na rua nem é institucional. Por aqui não haverá mais feminismo sem ouvir as mulheres trans. Se houver essa luta é ilegal. Quantas dandaras vão precisar ser assassinadas para vocês não deslegitimarem as mulheres de p***? Não! Não haverá sofrimento, não haverá mais dor. Na minha casa escutamos as ordens da senhora, não escutamos as ordens do senhor. As leis são criadas por imperadoras e que se f*** os imperador. E nós seremos boca no trombone pra denunciar o agressor. Ser mulher é muito mais do que parir e amamentar. É carregar uma história de silenciamento, apagamento e violência milenar. Ser mulher é não romantizar uma empregada doméstica que ganha o salário mínimo e nem o leite dá pra comprar. E o macho disse que tem que voltar pra cozinha, né? Mas pra lá nós não vamos mais voltar. E esse recado é pra todo machista ficar com o ego dolorido. Pois por aqui só comemoraremos o 8 de março, quando acabar essa p*** do feminicídio. Surge Bicharte e depois nasce Bianca. Porque quando Bicharte me possibilita sonhar novamente, eu vim de uma infância de uma criança afeminada, gorda, periférica e que tinha até o seu direito de sonhar negado, sabe? Pelo Estado,
pela família e por tantas outras vertentes. Nós não somos uma aberração, nós somos resistência, a gente é muita força, nós somos prosperidade, potência, silenciada, mas muita potência. Então, quando eu comecei a recitar essas poesias, eu comecei a entender que eu era uma mulher. E isso foi um conflito na minha cabeça. Imagine na cabeça da minha mãe, que me pariu, sabe? Mas aí, Bichart foi ensinando pra mim e pra minha mãe que tava tudo bem comigo. E Bianca nasce. Bianca nasce com muitos outros sonhos, assim. Eu, Bianca, tenho muita vontade de ser deputada. Isso, assim, é um sonho meu e que um dia eu vou fazer. Mas Bichart, nesse momento, tem sonhos maiores e que são necessários, principalmente nessa conjuntura que a gente vive, sabe? Juro que em cada esquina tenho medo de virar, pois na última que virei, eles tentaram me matar. Disse que não me amava, não me via na TV, que eu era muito trave, só queria me Levantou a mão, bateu, o ferro logo puxou. 2 tiros foi disparado, pá, pá, mais uma trava que ele matou. A polícia inocenta, quem arranca coração. Travesti não tá segura, nem na igreja, nem no busão. É por isso que eu falo, só enxergo a maldade. Nasça com seu corpo cis e conheça a liberdade. Homem branco, colonizador, é visto como herói da pátria até quando a preta no altar abandonou. E falo isso porque tô cansada de ver manhã sempre sem na outra e as brancas ricas bem casadas, inclusive economicamente sossegada, e faço uma ilusão. Lá em casa não teve essa regalia de Fisk, inglês, espanhol e alemão. Eu vi foi com 9 anos meus irmãos brincando de facção. E eu pergunto sempre, será mesmo que essa educação tá fazendo sentido? Branco é médico, preto, bandido, não aguentamos mais tanta intolerância. E quando a gente estuda, vocês ainda dizem que a gente é cheia de ignorância. Primeiro, aprenda a pronunciar. Travesti é no feminino e se falar errado, se prepara, tô pronta pra denunciar. E aí, eu não vou mais levar pra casa facada. Eu só aquieto meu facho quando a última travesti sair dessa universidade formada. A partir do momento em que eu, como uma travesti com 20 anos, vivendo numa capital como João Pessoa, em que mata pessoas trans, em que silencia pessoas trans, eu consigo sair em um portal de notícias, estar fazendo um documentário sobre a minha trajetória, sobre tudo isso que a gente está conseguindo alcançar, é um grito. Essa arte é um grito e é um grito de vitória. A gente está declarando e proclamando sobre outras gerações que há possibilidades de fazer acontecer. Por mais que a gente não enxergue a escuridão, porque estar no fundo do poço não é estar escuro. Quando a gente enxerga a escuridão, a gente consegue avançar. A escuridão, necessariamente, ela não é uma coisa negativa. Ela é muito positiva. E é graças à escuridão de Chicamani Congo e de tantas outras travestis que eu estou possibilitando também, através da minha arte, mulheres trans e homens trans e pessoas não binárias a sonhar, sabe? E a poesia foi a primeira linguagem que eu consegui alcançar para poder me comunicar com as pessoas. Mas depois eu entro no rap. E entrar no rap é um desafio. Conhecia poucas mulheres na cena de João Pessoa, Rafa Racha, Citaliga Crio, Preta Lange, enfim, outras mulheres que faziam hip hop, mas que eu ainda não tinha muito conhecimento. Por quê? Porque o hip hop paraibano nacional ainda propaga o rap como uma voz masculina. Ainda propaga o rap como homem poder absoluto. E olha só, numa geração em que a gente tem tanta potência feminina no nosso estado, que a gente tem tanta potência feminina nacional, a gente ainda tá falando de homens no hip hop, é muito complicado. A gente pode falar, porque a arte é sem igual, mas a gente precisa ouvir, sabe, mais as mulheres, a gente precisa mais entender essas linguagens. E aí dentro do rap eu descobri que eu não era obrigada a falar somente no trap e no boom bap. Eu podia vagar em outros espaços. Então hoje eu misturo um pouco do pop, do tecnobrega, do tecnomacumba. A gente vai entrando nesses espaços para trazer uma mensagem. E aí a gente faz um flow, uma métrica diferente e vai dando esse recado para as pessoas. Chama de macho, diz que não me quer, mas na madrugada, cês que batem mulher, cês que de lixo taxa caminhão. Olha pro meu bicho, respeita o patrão, a ponte na ficha com a guinda na mão, e cabeça do centro, a revolução. Vocês falam e nunca faz nada, macho só tem ego, mas de palhaçada. Não mexa com a ficha, segura rajada, o carro é sem freio, tô descontrolada. Sendo realista, Jesus era do gueto, pobre, preto e comunista. Sendo realista, Jesus era do gueto, pobre, preto e comunista. Pobre, preto e comunista. Pobre,
Eu percebi a potência do meu trabalho quando, impactando outras vidas, quando eu consegui ver nas minhas redes sociais outras pessoas dizendo: Bia, eu passei por isso essa semana. E como você conseguiu transformar essa dor em arte, em potência? E aí eu falei, caramba, nem era a minha intenção. A minha intenção era só gritar aqui e dizer, galera, não tá tudo bem. Eu ainda estou me sentindo muito mal nessa cena, nesse espaço. E aí eu comecei a ver outras pessoas, sabe? E aí, o bom e o lado ruim. Antes de Bianca Manicongo nascer, eu tive o falecido e as pessoas que estavam me acompanhando acompanharam todo o meu processo de transição, até chegar a essa mulher que eu sou hoje. E essas pessoas, quando acompanharam, muitas pessoas também se identificaram, sabe? Eu conheço inúmeras meninas trans que começaram a transição comigo, de 14, de 16, de 18 anos. Isso é potência, sabe? Isso, pra mim, é fazer um trabalho de base. Não tem como a gente falar de revolução se a gente não fizer isso. As pessoas precisam primeiro entender o que é revolução para poder somar nesse movimento e fazer acontecer. Então, foi aí que eu fui percebendo. E também na musicalidade, eu acho que foi quando a gente conseguiu chegar na periferia. O meu som, ela tocava numa bolha das universidades. E que é bom também estar ali dentro, mas eu faço rap pra favela. Eu quero que a favela escute e consuma. A minha mãe, ela precisa entender o que é feminismo. Ela precisa entender que tá tudo bem ter uma filha travesti, uma filha trans. Então, quando eu comecei a receber um feedback de pessoas da periferia ouvindo meu som, playlists de pessoas da periferia tocando na minha rua, por coincidência ou não, mas tocando na minha rua, crianças ouvindo esse som, é muito, muito fortificador, sabe? E eu gosto dessa palavra porque a gente fortifica as nossas dores através de potência. Então foi nesse momento que eu percebi. Aqui atrás foi a primeira vez que eu cantei na minha vida como rapper. Eu cantei a minha primeira escrita, que é Revolução. Bicha no mic, esse hype mandando todo conhecimento desse. Bicha da pele de mic chegando no topo, calando a boca de quem? Pisando brilhada, jamais aqui. Cantar cozinhada, vou vencer na fim. E é melhor tu se acostumar. Josi, eu vim, tu não vai me matar. E passa um filme na cabeça. Eu tava muito nervosa porque eu já tava vindo de um espaço em que eu queria muito cantar. Eu fui em vários lugares querer gravar um rap, assim, em vários lugares de sinal mesmo, assim. E aí eu cheguei em Big Jesse, que é uma pessoa que é super importante na minha história, e Big Jesse disse, não, vamos gravar. E a gente fez acontecer, sabe? E eu cheguei aqui, cantei Revolução, tinha uma galera muito nervosa, e daqui eu falei, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero cantar. Eu quero cantar e por mais que esse não tivesse sido o meu sonho da minha infância, vai ser o sonho que eu vou realizar, vai ser as concretizações dos meus ancestrais através das minhas escritas. Então daí não parou mais, esse espaço é muito importante, porque eu também vendia jujuba para poder financiar a Revolução, sabe? Antes aqui tinham vários lambes de divulgação do meu EP Revolução. E nessa Praça da Alegria especificamente, às 5h30 da tarde, era um espaço que eu chegava e oferecia pra galera jujuba R$1 pra fazer lambe pra divulgar o meu EP. Então é muito importante pra mim, é um espaço que eu gosto sempre de vir, não mais nessa conjuntura, mas sempre gostei. E acho que é um espaço, pra mim, que me lembra muito do início. E a gente precisa lembrar desse início, porque por mais que faça 2 anos, eu preciso lembrar de todas as dores que eu passei pra que a minha arte continue sendo verdadeira, sabe? Travestis sertanejas recebam através do teu rio força e proteção que só a senhora sabe dar e que nenhum macho consiga nos derrubar. E falando das dores, parte dessas dores veio das batalhas de rap, né? Porque quando eu comecei a batalhar, eu também não via mulheres batalhando, né? Eu sempre via homens e na plateia, majoritariamente homens. Isso sempre me incomodou, porque eu entendia que esse espaço também era das mulheres, né? Ainda naquele corpo, ainda naquela perspectiva de uma bicha afeminada, eu já estava muito incomodada. Então eu comecei a batalhar como um grito também para a população LGBT começar a batalhar. E eu lembro que quando eu comecei a batalhar, eu comecei a manter os dias da batalha. Eu comecei a ir durante 2, 3 meses seguidos. E a plateia foi mudando e a gente foi percebendo. Teve uma época que a batalha estava com 50% de mulheres e travestis, mulheres cis, mulheres pretas e todas elas gritando e acompanhando aquelas rimas, sabe? Então pra mim foi super importante. Por quê? Eu precisava do apoio dessas pessoas. Porque como eu estava entrando em um espaço que era dominado majoritariamente por homens, ou pelo menos eles estavam com a camisa e com a força toda ali, eu fui muito silenciada, eu passei por muito preconceito e eu ainda passo. Nós estamos numa pandemia e por isso eu não estou batalhando. Mas as pessoas ainda têm muita dificuldade em me entender enquanto a mulher. Isso é crime. A gente está falando de dores, mas a gente também está falando de crime,
sabe? Então, dentro das batalhas de rap, que é um espaço pra ser acolhedor, o hip hop surge como um grito de resistência, sabe? O hip hop surge como uma forma de protestar e as pessoas ainda reproduzem a mesma coisa que a colônia, que a branquitude, que a cisgeneridade faz. Então, assim, enfraquecia muito cada vez que eu ia na batalha, era tratada no masculino, que as pessoas faziam memes gordofóbicos comigo dentro da batalha. E eu fiquei muito triste e com vontade de parar. Só que ao mesmo tempo que eu via essas coisas, eu via um bando de viado, de travesti, de lésbicas, de homens trans, dizendo: caramba, minha irmã, você detonou aquele macho. E isso pra mim era um alívio, tô no caminho certo, eu não vou parar. Eles literalmente que lutem, né? Porque depois de mim virão outras e milhares e muito mais. Hey, pode crer, tô chegando mostrando que meu papo com certeza agora vai começar a fluir. Cê não aguenta bater de frente com o peito harmonizado dessa travesti. Tô chegando te dizendo que meu papo é sério, é melhor você acreditar. Esse MC veio lado interior e por outro interioriana eu vim te acabar. Cê não entende, o flow é rápido, mas eu chego pra poder te avisar. Eu vim de longe, também vim de longe, vindo da Ruanda poder te matar. Ancestralidade presente, por isso ninguém vai duvidar. Filha de Dandara, de Chica, Lacraia, até a Lacraia vai ressuscitar. Em todos esses processos, eu fui amadurecendo de certa forma, né? Porque de tanto apanhar e de tanto bater, a gente acaba amadurecendo em alguma coisa. E Bichart Bianca, Bichart, ao fazer Bianca, começa a fazer outros questionamentos em mim. É tão importante a gente estar falando sobre gênero e sexualidade nos espaços que, por mais que ainda soe repetitivo, muitas pessoas não entendem, sabe? A minha mãe mesmo, ela não entendeu quando eu cheguei pra ela e eu disse: mãe, eu sou casada com um homem, eu vou casar com um homem trans. E a minha mãe: como assim? O que era homem trans? Falei: olha, as pessoas dizem que um homem trans nasceu num corpo de uma mulher, que na verdade não, nasceu no corpo de um homem com vagina. E ele é um homem, e eu sou uma mulher que nasci com este corpo, e a gente se ama, e a gente vai casar. E mais na frente a gente vai ter filhos, a senhora vai ter neto. E assim, foi um choque muito grande, sabe? Mas aí a gente precisa muito ter esse diálogo com essas pessoas, sabe? Com a minha mãe, com a periferia, com a academia, porque não é novidade. Nós existimos há muito tempo, mas a gente foi tão excluída e apagada dos livros de história que as pessoas ainda acham novidade, sabe? Quando eu me apaixonei por um homem trans, eu me questionei sobre o que eu gostava. Se eu era gay, se eu era hétero, meu Deus, o que eu sou? Sou travesti, peraí. Mas porque as pessoas negam até informação pra gente. E hoje, eu, Bianca Manicongo, sou travesti, heterossexual, casada com um homem trans, rapper, escritora e outras coisas que virão. Porque eu sempre empresto meu corpo para as possibilidades que o mundo quer que eu dê, sabe? Eu tô sempre pronta mesmo, assim, pra qualquer desafio, porque travesti não é bagunça. A frase navalha debaixo da língua não é um meme, é proteção. Durante muito tempo a gente teve que andar com navalha debaixo da língua. E hoje a nossa navalha é a escrita, é a medicina, é a ciência e é todos os espaços que a gente quiser entrar. Bianca gosta muito de cozinhar. É uma coisa que eu acho que todo mundo precisa saber, que é um dos meus dotes, porque eu herdei de manhã. Eu amo cozinhar e eu acho que eu sempre separo, né, Bichart de Bianca, porque Bichart é toda essa revolução artística que eu acredito e que eu trabalho para que aconteça. Mas Bianca tem vários desejos meus mesmo, assim, que precisam acontecer um dia. Eu quero muito cursar História, me formar em História, ser professora de História do ensino fundamental. Eu quero muito ser uma deputada um dia. Eu quero fazer coisas que, por mais que ainda seja político, sejam possibilidades que nunca foram para mim, sabe? A gente tem Érica Malunguinho como uma deputada estadual, que é uma referência internacional, mas ainda temos poucas. A gente vai ter muito mais, sabe? E eu acho que Bianca também vai ser essa agente de transformação. E tenho muitos sonhos, sabe? Muitos outros sonhos além da arte, assim. Eu quero ser mãe. Eu sinto que a maternidade é algo que está presente em mim e que eu tenho anseio muito, assim, um dia ser mãe. Assim como meu companheiro também anseia em ser pai um dia. E seja com ele, ou seja sem ele, ou seja com elas, seja com quem for, eu serei mãe um dia. E não para contrariar apenas a estatística, mas para mais uma vez fazer uma realização minha que durante 20 anos, 19 anos, não podiam acontecer, sabe? Eu tenho tentado, de alguma forma, ressignificar tudo isso que tem acontecido no meu trabalho. Foi um dos momentos que nós, enquanto Bichart, mais conseguimos acessar alguns editais
E isso foi super legal, ainda não tinha acontecido com a gente. A gente foi aprovada no edital da Casa Natura, a gente ganhou o Festival de Música da Paraíba, a gente foi aprovada na Léo de Blanc do Estado. E tudo isso é super importante pra gente, sabe? Esses editais, esses processos, porque é quando a gente consegue, de certa forma, viabilizar o nosso trabalho, financiar o nosso trabalho, que ainda continua sendo independente. Quando começou a pandemia, eu fiquei muito assustada, porque eu estava casada e a minha única renda era a música e a poesia. E tudo parou. Eu não tinha mais outra possibilidade de pagar meu aluguel, de pagar minha água, de pagar minha luz. E aí eu fiquei muito assustada e eu conversei com toda a minha equipe, né, com o Gabriel, meu produtor, a Fúria Negra que canta comigo, a Dorothy, Juane. E eu falei, gente, é o seguinte, a gente tá parada, eu não tenho como pagar vocês e não tenho como receber. Nós estamos sem dinheiro, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, a gente se juntou, a gente foi em alguns lugares que a gente conseguiu e a gente fez o nosso primeiro clipe sem dinheiro, né? Que foi Assiste Meu Sucesso. A gente lançou Assiste Meu Sucesso sem nenhum real, sabe? Com a ajuda de amigos na pandemia. E aí a gente ficou muito assustada com como trabalhar na pandemia, mas a gente foi conseguindo se organizar, né? Eu fui fazer workshops, Gabrunca investindo em comunicação também, e a gente conseguiu hoje, né, depois de um ano de pandemia, a gente conseguiu mais ou menos se estruturar. Infelizmente só depois de um ano. A gente consegue agora traçar o que a gente vai fazer no primeiro semestre, no segundo semestre. A gente lançou recentemente um material incrível, né? Tá começando a lançar Nova Era, Oxum, Oxóssi, Travesti no Comando da Nação. Várias músicas produzidas na pandemia. A gente tem tentado ressignificar tudo isso mesmo, sabe? Saravá, 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 saravá. Abre o mar que a gente quer passar. Abre o mar que a gente vai passar. Abre os caminhos pra eu passar. Me respeitar, sou filha de Oiá. Eu posso abrir tudo até o mar. Minha fé, minha rima, meu altar. Nós estamos numa pandemia, então primeiro eu desejo vacina e saúde. A gente precisa muito disso. E força, sabe? Muita força. A gente tá numa situação em que, infelizmente, não tem como não falar de dor. Tá doendo, essa ferida tá aberta, tá machucando muito. Mas eu desejo muita força mesmo para que a gente consiga ficar viva e escrever uma nova história. Vai começar uma nova história, talvez seja o Traviarcado, e a gente precisa ficar viva para começar a implantar esse poder absoluto em todos os espaços, essa força feminina e essas nossas linguagens que são múltiplas e capazes de revolucionar todo esse país. Então se cuidem, fiquem bem e muita força.